Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, não é o último ainda referente a essa máquina, tá? Mas aqui é para dizer assim que, enfim, esse é o aspecto estrutural que ela vai ter, tá? Então agora é de questão de acabamento, fazer a caixinha de componente, tá? Mas aqui é para mostrar o processo final relativo à sua composição estrutural, ok? No último vídeo eu mencionei algumas modificações que eu faria, principalmente sempre buscando melhorar o travamento da máquina, que ela não ter jogo, tá? Uma coisa que tipo assim eu não achei que tipo ficou muito bacana foi aquela questão de tipo aqui a torção aqui do eixo Z sobre o pórtico X aqui, tá? Para tentar melhorar isso, que eu iria fazer e que eu fiz, foi isso daqui, ó, eu aumentei o espaçamento entre as barras. Então, a princípio, era esse padrão que tinha aqui, ó, era mais ou menos esse espaçamento aqui para baixo. Tá? Então, eu afastei um pouco e sim, melhorou bastante. Tá? É aquele efeito, digamos assim, efeito alavanca. Tá? Por mais que seja metal, por exemplo, se aqui ele estivesse muito próximo, favorece a torção se eu tivesse, por exemplo, como é o caso do eixo fixado aqui, ó, na hora que eu fazer uma força só na ponta aqui, por exemplo, vai ficar mais fácil de torcer. Se você espaça um pouco, você melhora essa questão de ter uma menor torção. Tá? Então, por isso eu fiz esse espaçamento e melhorou bastante. Eu acredito que melhorou em 50% mais ou menos, ou seja, por exemplo, antes estava dando uma variação por torção de até quase 2 milímetros se forçasse bastante, e agora está com mais ou menos 1 milímetro, forçando bastante. Tá? Então, quando for recortar, se trabalhar com passes menores e tudo mais, vai chegar um resultado que, digamos assim, vai beirar a perfeição de corte que você está buscando. Tá? Para certos aspectos e tudo mais, se for só uma questão de artesanato mesmo, recorte de nome, escrita, essas coisas, não teria tanto problema. O problema é que se você venha querer trabalhar com peças de encaixe, o milímetro que varia faz toda a diferença, cara. É aquela questão de esse milímetro que varia, uma peça não vai encaixar dentro da outra. Tá? Se é para montagem de peças que envolvem colagem, então você vai colar uma peça na outra, tudo bem. Tá? Aquela variaçãozinha você compensa. Mas se é para encaixe, você tem que depois fazer um trabalho adicional. Tá? Então, melhorei o espaçamento e, consequentemente, aqui o que eu fiz? O pillow block de baixo ele acompanhou a barra. Esse outro eu fiz uma nova furação para ele mais para cima. Tá? Então, modificando aqui o posicionamento da barra, modifiquei isso daqui também. Tá? Aqui, eu também optei aqui por deixar a menor área aqui de altura possível. Tá? Isso daqui, essa questão da altura, está muito baixo, está muito perto da base, ele só tem um aspecto assim se de fato você for trabalhar com materiais muito grandes. Tá? Muito grande, eu digo assim, grossos, por assim dizer, espessos. Por exemplo, eu, na pior, sei lá, não sei se seria nem o termo pior das hipóteses, mas eu trabalharia com material de 3 centímetros, ok? E essa altura aqui é mais que suficiente, tá? Porque às vezes você vê a máquina, e o pessoal fazendo umas máquinas com 15 centímetros de eixo, mas entenda o seguinte: para você trabalhar utilizando essa área de, por exemplo, 10, você precisa de uma fresa especial. Geralmente essas fresinhas que a gente trabalha aqui, ó, elas têm o quê? Tem no máximo ali 3 centímetros de corte. A maior que eu tenho na questão de corte é 22 milímetros de corte. Ou seja, a limitação é que se a fresa aqui ela afunda até um ponto, ela vai pegar no espino. Então, não tem lógica toda aquela área. Tá? A área sim é importante, às vezes você vai trabalhar com posicionamento ou você vai colocar um material ali que ele já é alto. Tá? Então você coloca sobre a base e acaba compensando essa diferença.
Mas agora, tipo, para deixar todo aquele espaço e prender o spindle ou outro pia só pela beiradinha aqui para tentar compensar aquela diferença, não tem lógica, tá? Principalmente se é uma estrutura mais caseira, isso vai favorecer também aquele efeito alavanca. Você pode pegar até mesmo uma barra de ferro, tá? Como é o caso dessa daqui, uma barra de 20 milímetros. Se você travasse totalmente ela só por um lado, tá? Conforme fosse a maior distância aqui do ponto onde você aplica a força, mais fácil ficaria para ela envergar, tá? Se você pega uma barra dessa e trava ela aqui tipo com 10, 15, acho que até uns 20 centímetros, é praticamente impossível você dar uma torção nela. Agora, se você pega aqui pela beirada, trava só por um ponto e força assim, ela enverga, tá? O mesmo efeito vai acontecer aqui. Se você deixa o seu eixo travado aqui em cima, aí o seu spindle desce lá embaixo, tá? Fica só pela beiradinha pegando a fresa aqui. Essa força que ele está fazendo para cortar o material aqui é aumentada demais, tá? Aí se o seu equipamento tem uma estrutura um pouco mais frágil, como é a minha aqui, tá? Que é uma estrutura mais frágil, sim, vai torcer, tá? Então, quando está buscando precisão, tem muitas outras estruturas. O que eu posso passar aqui, que eu aconselho, é que, principalmente aqui no pórtico, utilizar guia apoiada. Tá? Ah, mas como no pórtico guia apoiada? Precisa ser um pórtico diferente, tá? Que tenha a parte de metal aqui que você consiga fixar guia apoiada. Porque aqui vai ter um bom ponto de tensão. Mas e quanto à mesa? Também é uma boa opção, tá? É uma boa opção. Mas na mesa tem uma coisa que você consegue fazer que também ajuda nessa questão da barra não torcer ou não flambar, que nem o pessoal fala. Tá? Eu falo envergar mesmo. Que é o seguinte, quando você fixa numa mesa a barra, mesmo que seja o eixo retificado, entre pontos, e esse ponto você, tipo, como é o caso da minha barra aqui, ela é barra com fixação interna, então o parafuso é fixado dentro da própria barra. E você fixa isso na mesa, essa fixação, ela ajuda para impedir que a barra envergue, tá? Porque se tiver um peso muito grande aqui, ela está, digamos assim, meio que repuxando o que seriam os pontos de fixação. É diferente de você colocar uma barra apoiada sobre, tá? Então, se você faz uma força, ela vai tensionar ou ela vai envergar aqui, ok? Agora, se ela está presa aqui, fixa, tá? Como é o caso por parafusos no suporte, toda vez que ela puxar, ela vai transferir parte dessa força para o suporte. Então, você melhora essa condição dela não envergar. Agora, se você faz um pórtico que nem esse daqui, livre só pelas barras, aqui no meio ela vai tender a dar uma torção, tá? Então, tá buscando precisão, eu recomendo que se faça um pórtico daqueles que tem as laterais unidas por algum tipo de, seja metalon, barra de ferro, chapa, qualquer coisa, tá? Aquele pórtico fechado, e utilize a guia apoiada nele. Tá? Então, toda vez que tiver aquela tensão de torção, ela repuxa e ela vai estar repuxando, por exemplo, o pillow block, só que o pórtico vai segurar. Tá? Nessa estrutura livre aqui, quando repuxa não tem nada para segurar. O que está segurando mesmo é a capacidade da barra resistir a isso. Ok? Então, fica essa dica aí, se vai fazer e está buscando, guia apoiado seria uma boa opção. Claro que a melhor delas é utilizar também, ao invés de guias apoiadas, as guias lineares com patins, tá? Mas aí quem já pesquisou sabe que o valor é bem alto e nem todo mundo tem de momento um valor assim para investir, tá? Compensa sim, se você vai gerar renda e tudo mais, compensa, tá? Se você já está na área, compensa. Mas às vezes fazer um equipamento que seja bem funcional, vai chegar a um resultado bacana também,
vai ter um investimento menor no primeiro momento, te dá aquela possibilidade de pensar se, enfim, se compensa agora partir para uma coisa mais profissional. Tá? Aí fica o critério de cada um comprar uma máquina produzida por uma empresa, tá? Já que assim, obviamente, as empresas têm aquela capacidade de produção, os equipamentos e tudo mais, sai. Mas, cara, as empresas, elas muitas vezes elas compram peças, aí muitas das máquinas que você vai encontrar aí é a mesma peça que a gente está comprando ali, por exemplo, no Mercado Livre. Ok? Então, essa questão, de empresa é muito melhor. Não. É feito com um padrão de qualidade muito bom, mas as peças utilizadas basicamente são as mesmas que a gente compra. Tá? Então, se faz um capricho, tudo direitinho, tudo ali, vai chegar um resultado tão bom quanto. Tá? Então, beleza, vou só fazer uma movimentaçãozinha básica aqui para mostrar que está tudo funcionando. Aqui que seria o Y, tá? Os dois motores. X aqui. Tá? Isso aqui é a velocidade. Isso daqui é a velocidade de. Acho que está aqui como jog, alguma coisa assim. Tá? Que é uma velocidade que você pode determinar ao quanto da capacidade máxima ela se movimenta aqui pelo teclado. Então aqui está se movimentando, por exemplo, a 1600 milímetros. Se eu aperto o Shift, daí é a velocidade máxima que o motor suporta. Que também é a velocidade de trabalho que eu coloco a minha máquina para trabalhar, que é essa daqui, 2000. Tá? Então tem a velocidade que você escolhe aqui, tá? E tem a velocidade rápida. E aqui o eixo Z. Ok? Eu vou fazer também um outro videozinho bem básico esse, tá? Que é a respeito ali da plaquinha que eu estou utilizando. Tá? Tá atrás ali. Aí depois eu vou fazer ali um videozinho básico a respeito daquela plaquinha. Tá? Então aquela plaquinha provavelmente ela vai para dentro daquela caixinha ali. Tá? Lá dentro daquela caixinha tem uma fonte de 24 volts, só que é uma fonte de qualidade. Uma fonte muito boa que veio junto com uma das CNCs routers que eu comprei. Tá? Quando era pequena, caseira e tudo mais, então ela tinha uns componentes excelentes. E principalmente a fonte que está ali dentro, que não é aquela comunzinha que você compra no Mercado Livre. Tá? Mas enfim, nada impede de enfim utilizar aquelas lá, também são boas, mas aquela ali é uma que enfim eu tenho e se eu não utilizar ela vai ficar parada. Ok? Então tem os driverzinhos aqui, eu acho que estava lá como TB6560, alguma coisa assim. Que é aquele de 9 a 40 volts. E a plaquinha é a plaquinha que é a Ecomotion, RNR ou RN, acho que é RNR, Ecomotion, ou às vezes se você procurar aí simplesmente por placa Mac3 USB também vai aparecer aquela ali, ok? Motores de passo aqui são motores de NEMA 23 de 15 kg, e basicamente é isso, tá? Mostrando um pouquinho mais aqui da estrutura, como eu fiz. Ainda tem umas pecinhas de madeira que eu não vejo tanto problema em mantê-las aqui. Tá? Principalmente aqui, ó. Aqui tem uma pecinha que está funcionando como espaçador aqui para o rolamento. Tá? Já que o rolamento está preso em, digamos assim, em contraponto, então está preso lá e está preso aqui. Tá? Então está com travamento perfeito. Tem outras pecinhas de madeira que eu estou utilizando temporariamente, que provavelmente isso aqui eu vou substituir. Que é o suportezinho aqui para o motor, ó, tá? Só que assim, sobre esse suportezinho não tem tensão nenhuma, por assim dizer. Porque o fuso aqui também, ó, o fuso, esses fusos que está embaixo da barra ali, ó, aqui.
eles estão presos aqui por contrapontos, tá? Então tem um rolamento de cada lado, eles estão prensados por contraponto. O motor aqui, o suportezinho, é só para manter ele no lugar mesmo, para ele não se movimentar, não rotacionar, certo? É diferente, aqui tem pessoal que costuma ligar o fuso direto no motor. Eu não recomendo que se faça isso, tá? Porque senão, além de tipo a simples função de fazer a rotação do fuso, ele tem uma questão de sustentação, e isso pode sobrecarregar o motor, tá? Fazendo com que ele aqueça mais e coisas do tipo. Então está prensado entre contrapontos e aqui no suportezinho só para manter ele. Tem um aqui, tem um ali, o mesmo esquema. As barras fixadas também por esse sistema de contraponto. E as barras utilizam fixação por parafuso M8 interno. Tem um outro vídeo aí que eu falei a respeito disso. Tá? Então é uma possibilidade de montagem. Tanto aquelas lá que estão na mesa, ok? Quanto esses daqui. E essas algumas peças foram aproveitadas de peças que eu tinha aí de máquinas que eu adquiri, tá? A máquina que, enfim, eu doou ou cedeu os motores para cá foi a outra pequenininha que eu tenho, que tem bastante vídeo no canal, que até então tinha ali aquela areazinha de trabalho de 36 por 43. E aqui eu tô indo para 88 com 45, 46 mais ou menos, tá? Já é excelente para mim, só que enfim, eu já adquiri os fusos, ok? Chegando os fusos, eu coloco ali e vou ter o que seria mais ou menos 88 por 88, ok? Mas só que se tiver só esse pedacinho aqui, para mim já resolvi muito para trabalhar, tá? Só que além disso daqui ainda eu tenho mais, vou ter aqui mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Então já dá para fazer umas coisas bem bacanas. Tá? A questão da máquina ser muito grande e tudo mais é a questão da adequação para o trabalho que vai fazer. Tá? Às vezes, para certo trabalho, essa máquina é pequena, para certos trabalhos já é grande. Então, naquela questão de pode acontecer de uma vez ou outra eu vou precisar uma área um pouquinho maior, é melhor isso. Por isso eu optei por fazer esse 1 por 1. Tá? Mas basicamente é isso. Acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas o resultado ficou muito bom, apesar de ter aqui uma movimentação, mas enfim, eu estou fazendo muita força aqui, mais de 20 kg de tração aqui. A questão da mesa ser pesada, excelente. Agora a máquina não balança de maneira alguma, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então eu vou dar andamento a umas coisinhas, questões de acabamento, e vou postando por aí, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida aí, o problema é que nem sempre tem um tempo disponível para isso, que está bem na correria as coisas. Mas se tiver dúvida sobre alguma coisa que está vendo, quiser, deixa aí nos comentários, pergunta que dentro do possível eu estarei respondendo, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?